Olá, galerinha do YouTube, beleza? Hoje falaremos sobre as instruções AVX e AVX2. Eu sou Eduardo Amaro. E eu sou o João Vitor Belmonte. Bom, o Advanced Vector Extension, o AVX, é também conhecido como Sandy Bridge New Extensions. Então, eles são extensões da arquitetura do conjunto de instruções x86 para os microprocessadores tanto da Intel quanto da AMD. Tais extensões, então, foram propostas em março de 2008 pela Intel. Bom, inicialmente foi suportada pela Intel com o processador Sandy Bridge do início de 2011. E mais tarde, então, pela AMD com o processador Bulldozer lançado no final do mesmo ano, 2011 no caso. Então, basicamente, o AVX fornece novos recursos, instruções e um novo esquema de codificação. Bom, falar um pouquinho sobre as características do AVX. Então, o AVX utiliza 16 registradores YMM, onde cada registrador contém 8 números de ponto flutuante de precisão única de 32 bits ou 4 números de ponto flutuante de precisão dupla de 64 bits. Então, tudo isso com o objetivo de aumentar a capacidade dos registradores vetoriais. Bom, continuando então sobre as características do AVX. A ideia, então, inicial, é que a largura do arquivo de registro SIND. O que são esses registros SINDs? São instruções aplicadas simultaneamente a diversos dados para produzir mais resultados. E essa ideia, então, vem do conceito de computação paralela. Então, a largura do arquivo SIND de registro SIND é aumentada de 128 bits para 256 bits. Então, além disso, o AVX introduz um formato de instrução SIND de 3 operandos. Então, na forma convencional, como pode ser observado no exemplo, a instrução ocorre de forma destrutiva, onde o operando A, no exemplo, não é preservado. Porém, no novo formato, ambos os operandos fontes são preservados, através da adição do terceiro operando, o operando C. Então, o formato de 3 operandos do AVX é limitado às instruções com operando SIND, não incluindo instruções com registradores de propósito geral. Então, esses registradores de propósito geral aparecem no AVX2, que é uma expansão do AVX e que será abordado na sequência. Então aqui nós temos algumas instruções do AVX e eu escolhi três, na verdade, de várias, porque eu achei mais importante. A primeira ali é o V0AL, que define todos os registradores MM para zero e marca eles como não utilizados. Ele é usado para alternar entre o uso de 128 bits e o uso de 256. A segunda instrução, ela grava qualquer número de elementos de um operando de registrador vetorial SIND em um operando de memória de vetores, deixando os outros elementos do operando de memória inalterados. E o último ali, ele copia um operando de memória de 32 bits, 64 ou até 128 para todos os elementos de registrador vetorial XMM ou YMM. Então aqui a gente tem uma lista dos microprocessadores que utilizam AVX. Temos ali o SandBridge, como o colega mencionou, o Skylake, o Coffee Lake. E nem todas as famílias desses CPUs listadas acima suportam AVX. Geralmente, CPUs com denominação Core i13, 5 e 7 suportam elas. Já as mais antigas, a Pentium e a Celeron, não. Aqui é uma lista do CPU com AVX da AMD, o Bulldozer, o Piledriver, Steamroller, e dentre outros. E como funciona o suporte o SO? O AVX adiciona um novo estado de registro através do arquivo de registro IMM 256 bits. Ele é necessário um suporte explícito ao sistema operacional para salvar e restaurar adequadamente os registros expandidos do AVX entre os comandos do contexto. E essas são algumas versões dos sistemas operacionais que suportam o AVX. Temos ali o Apple OS X, o Dragonfly, o Solaris 10 e o Windows, entre outros. Agora a gente vai falar um pouco do AVX2, que significa Advanced Vector Extensions 2, onde também é conhecido como Russell New Instructions. Ele foi proposto em 2011 pela Intel e é uma expansão do conjunto de instruções AVX visto anteriormente, que é introduzido na microarquitetura, como o próprio nome já diz, Russell da própria Intel. Algumas características dele. As principais, na verdade. O suporte de multiplexação acumulada de 3 operandos chamada FMA3, tem a expansão da maioria das instruções SSE e AVX inteiras de vetores para 256 bits.
e a manipulação de double words and quad words. Aqui outras instruções encontradas. Novamente, eu separei algumas que eu achei mais importante. A primeira ali, ela embaralha 8 elementos vetoriais de 32 bits de um operando fonte de 256 bits e um operando de destino de 256 bits, com um registrador ou operando memória como seletor. A segunda instrução extrai a metade inferior ou a metade superior de um registro IMM 256 bits e copia o valor para um operando de destino de 128 bits. Já a última ali, ela troca a lógica aritmética do registrador, permitindo deslocamentos variáveis em que cada elemento é deslocado de acordo com a entrada compactada. Aqui, de novo, uma lista das CPUs que utilizam o AVX2. Aí tem o primeiro que foi utilizado, foi o Russell. O Coffee Lake também suporta, Cannon Lake, entre outros. Até mesmo alguns da mesma família do anterior, que era o AVX. E da AMD não são muitos, é só dessa família, o processador Zen, o Excavator e os mais novos, de 2015 para cá. Então, por que são usadas essas extensões de instruções de AVX, AVX2 e até mesmo o novo AVX 512? Ele é adequado para fazer cálculo de ponto flutuante intensivo em aplicações multimídia, científicas e financeiras. E ainda aumenta o paralelismo e o rendimento em cálculo sim de ponto flutuante, reduzindo a carga do registrador devido às instruções não destrutivas que possui. E aqui são alguns softwares em que são utilizadas essas inserções. Temos o Blender, que serve para modelagem, animação, texturização, composição, renderização e até mesmo edição de vídeo. O OpenSSL, que é uma implementação de código aberto dos protocolos SSL e TLS. E até mesmo o RPCS3, que é um emulador em desenvolvimento para Windows Linux, que permite que jogos de PlayStation 3 sejam jogados no computador. Bom, então aqui nós temos algumas referências utilizadas para desenvolvimento do trabalho. E seria isso. Muito obrigado pela atenção.